O petróleo é um combustível fóssil não renovável. Isso significa que sua formação ocorreu há milhões de anos a partir de restos orgânicos de animais e plantas, que foram submetidos a altas temperaturas e pressões. Isso torna sua formação um processo extremamente lento e, consequentemente, sua reposição é muito limitada. Atualmente, a demanda por petróleo é muito alta e a extração excede a capacidade de reposição natural. Ele é utilizado em diversos setores, como transporte, indústria, agrícola e geração de energia. Estudos estimam que as reservas de petróleo sejam suficientes para atender a demanda por algumas décadas, mas eventualmente elas irão se esgotar. Segundo estudos da empresa British Petroleum, se continuarmos no mesmo ritmo de consumo atual, em 40 anos o petróleo será um recurso extremamente raro. Tá bom, eu vou falar sobre os impactos ambientais da exploração do petróleo. São impactos significativos e negativos, tanto na sua fase de produção quanto na sua fase de consumo. Na fase de produção, a extração de petróleo pode levar a derramamentos de óleo e vazamentos de gás, que podem causar danos graves ao ecossistema marinho e terrestre. Além disso, a exploração de petróleo muitas vezes envolve a destruição de habitats naturais, como as florestas e áreas úmidas, para a construção de infraestrutura de produção, como oleodutos e refinarias. Na sua fase de consumo, a queima de combustíveis fósseis libera grandes quantidades de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. Ele contribui para as mudanças climáticas. E além disso, a queima de combustíveis fósseis também libera outros poluentes atmosféricos, como o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, e partículas, que têm efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente. Então a gente viu que os impactos ambientais da exploração do petróleo e do seu uso de combustíveis fósseis estão levando muitos países a buscar alternativas energéticas mais sustentáveis e a reduzir a dependência de combustíveis fósseis. A transição para uma economia mais verde é um desafio significativo, mas é uma necessidade urgente para proteger o meio ambiente e garantir um futuro sustentável para as gerações futuras. Bom, vou apresentar então as ideias por volta desses conflitos gerados pela disputa de petróleo. Indica-se assim que um estopim dessas guerras aí tenha começado por um golpe de Estado que aconteceu no Irã, que foi realizado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Então, eles acabaram tirando um dos governantes de lá para colocar outro governante. E um erro desse líder passado foi nacionalizar a companhia de petróleo anglo-iraniana, que eles chamam, e deixaram isso muito, digamos assim, deixaram só o controle só de um país, só de um lugar só. Isso acabou centralizando demais esse poder. Então, todos os conflitos que eu vou tratar aqui ocorrem em volta da região asiática mais próxima assim do Iraque, algumas um pouquinho mais longe, mas envolvendo o Iraque, a Síria e países como esses. Então, um dos primeiros conflitos seria a Guerra do Golfo, que envolveria o país Kuwait e o Iraque. E o líder do país Iraque era o Saddam Hussein, que por achar que o Kuwait, esse país do Golfo Pérsico, era um país pequeno assim e tinha bastante petróleo, tinha petróleo em abundância, eles acabaram invadindo esse país porque eles tinham uma ambição de expandir as áreas e expandir essa comercialização do petróleo, porque gerava muito lucro naquela época. Isso acabou gerando a Guerra do Golfo, que foi que teve uma intervenção liderada pelos Estados Unidos para tentar segurar o, a negociação no país do Kuwait. E o Saddam Hussein também teve influência digamos assim, na invasão do Iraque, como chamam aqui. Porque tiveram vários conflitos envolvendo essa ideia do Saddam Hussein de querer ser o dono de muitas áreas, expandir por conta desse mercado muito expansionista. Então essas ideias dele querer vender para outros países e controlar o comércio de petróleo, ela incomodava, digamos assim, os Estados Unidos e ele tinha uma ideia de dominar o Oriente Médio, controlar essas grande parcela de suprimento de energia, porque o petróleo era muito usado naquela época, ainda é hoje em dia, mas ainda mais nas épocas antigas. E também teve uma relação com a Síria e com o Iraque, que
por conta dessa grande venda de petróleo, a Turquia acabou derrubando um caça russo e acabou negando todos esses envolvimento com o Estado Islâmico, que era um estado muito extremista e que controlava esse comércio de petróleo. Isso acabou gerando também outros conflitos envolvendo a Rússia também. Agora eu vou falar sobre a exploração de petróleo, que é uma atividade que impacta fortemente na economia global, no suprimento de energia e no meio ambiente. Os principais tópicos a se discutir esse assunto são a dependência da fonte de energia, regulação de riscos, benefícios econômicos e sociais, diversificação de fontes de energia e engajamento com as comunidades locais. O primeiro tema é a dependência do petróleo como fonte de energia. O petróleo é uma fonte de energia fóssil amplamente utilizado em todo o mundo. É uma fonte de energia que tem sido fundamental para o crescimento econômico e o desenvolvimento industrial. Mas a dependência contínua do petróleo como fonte primária de energia também apresenta preocupações em relação à sustentabilidade, a mudanças climáticas e à segurança energética. O segundo tema é a regulação de riscos. A indústria de exploração do petróleo é altamente regulamentada em muitos países, com o objetivo de suavizar os riscos da exploração, como vazamento de petróleo, por exemplo. A implementação de tecnologias de segurança, práticas de gerenciamento de riscos e regulamentações rigorosas são fundamentais para minimizar os riscos e garantir a segurança dos trabalhadores, moradores próximos e do meio ambiente. O terceiro tema é benefícios econômicos e sociais. A exploração de petróleo também traz benefícios econômicos e sociais, como a criação de empregos, geração de capital para governos e empresas, desenvolvimento da infraestrutura e o suporte para setores dependentes do petróleo. A indústria do petróleo tem um papel importantíssimo na economia global, embora também seja vulnerável a variações nos preços do petróleo e as mudanças nas demandas e políticas energéticas. O próximo tema é a diversificação das fontes de energia. A exploração de petróleo também tem levado a população a conhecer a importância da diversificação das fontes de energia para reduzir a dependência do petróleo e diminuir os impactos ambientais, como já dito antes. A colorização de fontes de energias alternativas, como energias renováveis, é cada vez mais considerada como uma estratégia para reduzir a dependência do petróleo e diminuir as mudanças climáticas. E o último tema é o engajamento com comunidades locais. A exploração de petróleo muitas vezes ocorre em áreas próximas a comunidades locais, incluindo tribos indígenas e outras populações tradicionais. O engajamento e a consulta dessas comunidades são importantes para garantir que seus direitos, interesses e preocupações sejam levados em consideração no processo de exploração de petróleo. Combustíveis que utilizam o petróleo é algo incerto, pois a transição para fontes de energia mais limpas e renováveis está em curso. No entanto, a demanda global por petróleo ainda é alta e espera-se que continue assim por algum tempo, já que apesar das preocupações com os impactos ambientais e a limitação dos recursos, a exploração de novas reservas de petróleo continua sendo algo contínuo em diferentes partes do mundo. Algumas iniciativas buscam tornar a extração e o uso do petróleo mais sustentáveis, como o desenvolvimento de tecnologias para a redução das emissões de gases de efeito estufa na produção de petróleo e a utilização de biocombustíveis em misturas com o diesel e a gasolina, já que são os tipos de combustíveis mais utilizados. Além disso, há uma busca por tecnologias mais eficientes e sustentáveis, como os carros elétricos e híbridos, que utilizam baterias recarregáveis e reduzem a dependência dos combustíveis fósseis. De forma breve, o aumento da consciência ambiental e das políticas de combate às mudanças climáticas pode levar a uma redução gradual de demanda por combustíveis fósseis, incluindo os derivados do petróleo, em favor de fontes de energia renovável. Portanto, é possível que haja uma diminuição no uso de petróleo como fonte de combustível no futuro, mas o ritmo e a extensão dessa mudança ainda são incertos.